Você está com um dente mais escuro do que os outros? Fique aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar quais são as soluções e alternativas que nós temos para resolver esse problema. Eu sou Carlos Oliva, dentista, especialista em ortopedia funcional, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as técnicas avançadas e modernas que nós temos para recuperar um dente escuro. Para explicar melhor o tema de hoje, eu separei essa imagem dessa fruta, uma maçã. Imagina que ela sofreu uma pancada. Por fora ela até parece razoável, mas por dentro ela começa a escurecer. Com o nosso dente pode acontecer a mesma coisa. Geralmente por conta de um trauma, ou às vezes até um tratamento de canal, o dente vai escurecendo por dentro e com isso vai dando esse aspecto na parte de fora de um dente mais escuro do que os outros. Qual a causa do escurecimento do dente? Nós temos basicamente dois motivos. Pode ser por um escurecimento externo, ou seja, cigarro, bebida, principalmente que tem corante muito forte, pigmento muito forte, tabaco, alguma coisa nesse sentido pode começar a escurecer os dentes, mas geralmente isso não escurece só um, é pouco comum, geralmente ocorre no escurecimento em todos os dentes. Ou escurecimento interno, esse sim é mais comum de acontecer em dentes isolados, que é o que? Geralmente um trauma, e aí você tem uma inflamação nesse dente e ele começa a escurecer. E como é que dá esse processo? Então você tem o que a gente chama de necrose, que é o quê? O dente, no seu lado de dentro, ele tem um nervo. E esse nervo, quando sofre um trauma, ele começa a morrer, ele vai necrosando. E com isso você começa a ter acúmulo de pigmentos ali naquela região, que vão por consequência escurecendo esse dente, que é um processo inflamatório que vai se iniciando, pode também gerar uma infecção. Quando você trata o canal, também pode acontecer depois de alguns anos ou até décadas desse dente vir a escurecer, às vezes porque não ficou bem adaptado ou às vezes até um processo natural mesmo. Quais são as soluções que nós temos para isso? A primeira solução seria o clareamento interno, que é o quê? Quando você trata o canal, você abre esse dente ali atrás, coloca um gel clareador ali dentro e fecha. E vai acompanhando, vai tentando fazer isso 3, 4 sessões para ver o quanto esse dente clareia. É um resultado pouco previsível. Tem casos que o dente realmente clareia muito e tem outros casos que o dente não clareia praticamente nada. Mas como é um tratamento bem conservador, se feito certinho, não causa nenhum dano ao dente. Então é um tratamento que pode ser feito inicialmente para tentar ver se consegue clarear alguma coisa. E principalmente se for um dente não for muito escurecido, for um escurecimento mais leve, o clareamento interno talvez seja a primeira medida mais sensata para se fazer. Outra opção são as facetas. Eu vou deixar um caso aqui de uma faceta que eu fiz no meu consultório, para vocês terem uma ideia. Com as facetas, a gente tem também algumas limitações conforme o volume. Então, geralmente, quando o paciente já tem alguma resina, alguma restauração ali e o dente todo escureceu, você tira um pouco dessa restauração que ele já tem e coloca pigmentos ali atrás para tirar aquela camada escura do dente e depois uma camada de esmalte mais ali na frente do dente para deixar ele bem parecido com o dente do lado. É um trabalho difícil, porque principalmente se for um dente da frente, esse dente grande, é bem difícil você acertar a cor dos dois, mas dá para você deixar um tratamento bem satisfatório. E coroas dentárias são para casos realmente que já tem uma destruição muito grande, aquele dente que já está muito escuro e muito quebrado por dentro. Então, muitas vezes é possível você fazer uma coroa, que é o dente inteiro novamente, de porcelana ou resina, para restabelecer não só a cor, como o suporte, toda a estrutura dele, deixar ele mais resistente também. Como escolher a melhor solução? Então, o que a gente tem que fazer? A avaliação clínica. A gente avalia para ver como é que está esse dente na mordida, se ele sofre um trauma, um impacto muito grande na mordida ou não. Isso vai impactar qual método que a gente vai fazer. Você avalia como é que está a saúde da gengiva, você avalia o grau de escuridão que está esse dente, se ele escureceu muito ou se ele é só levemente escurecido. Tudo isso a gente vai pesando para escolher o melhor tratamento possível. Estética versus durabilidade. Então você tem que pensar sempre um tratamento, na minha visão, a longo prazo. É sempre isso que eu busco lá com os meus pacientes, pensando qual o melhor custo-benefício a longo prazo para esse paciente, que a gente consegue restabelecer e que não vá ter problemas no futuro.
E o diagnóstico é profissional, né, que é essencial você poder avaliar bem certinho para poder planejar e restabelecer esse dente da forma bem satisfatória. Então, recapitulando, o dente ficou escuro, geralmente quando você sofreu um trauma ou teve um tratamento de canal no dente. A polpa vai machucando por dentro, o nervo do dente vai necrosando e com isso vai liberando pigmentos que vão escurecendo esse dente por fora. As soluções que nós temos, clareamento interno, a faceta, ou seria o mais drástico a coroa, né, quando o dente realmente já está muito quebrado. E sorriso restaurado, quando você restabelece, principalmente quando é o dente da frente, você ganha um aspecto estético realmente muito grande. Principalmente aquele paciente já tem os dentes todos alinhados e só tem um dente aqui mais escuro que o outro, isso dá uma diferença muito grande no sorriso. Quando você equilibra isso, você ganha realmente uma vantagem estética, né? O paciente fica muito mais satisfeito, muito mais feliz, começa até a sorrir mais, né? Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como que eu faço uma restauração em um dente, para vocês verem como que é todo esse passo a passo para você colocar uma resina em um dente. Assistam que vocês vão entender, vai explicar direitinho como é que faz, como é que fica o resultado. Se inscrevam no canal para não perderem os novos vídeos e dê um like se gostaram daqui. Até breve!